pessoal. Bom, agora a gente vai falar dos peixes que são mais conhecidos, né? Mas, de novo, lembrando que peixe é uma terminologia que a gente usa, mas que não reflete muito na biologia, né? Mas vamos lá. Então nós temos dois grupos importantes que são chamados de condrictes, tá? Os condrictes, eles têm uma característica muito importante que é o esqueleto de cartilagem. Não tem osso, tá? Quem são, então, os condrictes? Os condrictes, basicamente, você tem que lembrar de um tubarão. Tubarão não tem osso. Ele tem um esqueleto cartilaginoso. Esse aqui é o maior peixe que tem vivente hoje, que é um condricte, é o famoso tubarão-baleia. Olha lá o pessoal pegando o bichinho. E se você olhar aqui, ó, que é a coluna vertebral dele, que é o tubo nervoso dorsal dele, tá? Aqui é a vértebra, tá, dele, que é uma vértebra de cartilagem. Não tem espinha, né, que são costelas ósseas, não tem outros ossos aqui, porque ele não tem osso, ele é cartilaginoso. Isso aqui o pessoal usa para se alimentar e chama de cação, tá? Cação é um tubarão pequeno, um filhote de tubarão. Quem já comeu deve estar reconhecendo essa imagem aqui no tamanho mega aqui, tá? Bom, então quando eu falar de condricte, você tem que lembrar de um tubarão, tá? Tubarão é o principal para você lembrar. Embora você tenha também arraias, tá? Esse aqui é um cação-anjo, que você entende mais ou menos como é que foi a evolução das arraias. Entre aspas, a arraia é um tubarão achatado, né? Esse aqui ele é uma transição, tá? Uma arraia de um tubarão, é um filo ali, um taxa intermediário, tá? É chamado cação-anjo. E aqui estão as arraias, né? Isso aqui é a arraia manta ou jamanta, tá? Então, esse aqui é um outro tipo de tubarãozinho, chamado de quimera, tá? De profundidade. Então, esses caras aqui são todos condrictes, né? Eles têm uma carinha muito parecida, principalmente quando a gente fala de tubarões, né? Então, esse aqui é o peixe-serra, ele é uma espécie de tubarão. Você olha, ele tem uma das características, a boca deles é ventral, ela é sempre meio voltada para baixo, olha aqui, ó. Esse aqui é um dos maiores tubarões que a gente tem hoje em dia vivente, a boca dele meio para baixo, tá vendo? Ó? Assim, mais ou menos esse formato aqui, tá? Esse é o tubarão branco, tá? Bem grandão. Bom, esse aqui é o tal do tubarão-baleia, que ele é inofensivo, né? Na verdade, a maioria dos tubarões são inofensivos. Se essa aula fosse dada por um tubarão, ele ia estar mostrando... essa aula não, se fosse dando o contrário, né? O mundo reverso, dando aula sobre seres humanos, aí sim nós somos terríveis, assassinos deles. A gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, tá? E a outro grupo, outra classe, é chamado de osteicte. Osteicte porque eles têm ossos, esqueletos com ossos. Então, quando você come algum peixe, que não é um tubarãozinho, vai comer uma tilápia, por exemplo, uma corvina, você vai ter os espinhos. O que são os espinhos dele aqui? São costelas. Você tem a coluna vertebral e costelas saindo para tudo quanto é lado. De osso, tá? Osteictes. Tudo bem? Bom, então você tem aqui dentro de osteictes um subgrupo, tá? Que a gente vai chamar de sarcopterige, que são peixes que têm a nadadeira lobada. Aqui dentro tem ossinhos, parece uma mãozinha nossa. Quem quiser, dá uma olhadinha nas aulas de evolução, lembrar que vocês vão lembrar lá dos selacanto, tá? Bom, e aí quando a gente fala dos osteictes de forma geral, o mais comum são tal de actinopterige. Você fica decorando esses nomes, gente. E aqui tem uma diversidade enorme de animais, uma diversidade enorme. Então, caraciformes, que são típicos de água doce, tá? Aqui são os siluriformes, chamados de bagres popularmente, tá? Lopiformes, que chama de peixe-pedra, peixe-sapo. Olha esse aqui, ó. Esse aqui são os cavalos marinhos, e esse aqui chama de peixe-cachimbo. É um peixe, cavalo marinho é um peixe, tá? É um osteicte, tá bom?
Aqui o grupinho dos linguados. Então você tem uma série de peixes diferentes. Esses aqui, chamados tetradontiformes, eles têm um formato assim, né, meio triangular, vamos dizer assim, triangular não, quadrado, perdão, assim, e eles têm os dentinhos, são típicos de corais também, tá? Esse é um dos grupos mais diversificados de todos, chamado de perciformes. São todos peixes ósseos. Então aqui tem uma gama de bicho e é tudo peixe ósseo, né? Então você tem peixe que é achatado, você tem peixe que parece uma pedra, você tem peixe grandão, gigante, peixe pequenininho, tá? Então aqui tem uma série de características muito interessantes, beleza? Bom, então a partir de agora eu vou comentar algumas características dos peixes e eu vou, na medida do necessário, diferenciando Chondricte, tubarão, de Osteicte, peixe ósseo. Tá? Então, por exemplo, escama. A escama do tubarão é diferente. Tá? A escama do tubarão é como se a gente chama de dentículos dérmicos. Estruturalmente, a escama de um tubarão, de um peixe cartilaginoso, é muito parecido com o dente dele. Tá? Então, se a gente vai dar uma olhada no microscópio, essa é a estrutura da escama dele. Tá? Já a dos peixes ósseos, a escama é osso, tá? Ele é um osso e fica recoberto por epiderme. Então é uma diferença grande entre um tipo de escama e outra. Beleza? Bom, o sistema digestório tem uma característica interessante nos peixes cartilaginosos, que eles têm uma válvula, tá? Chamada válvula espiral, aqui no intestino. Essa válvula espiral, ela serve para aumentar a superfície de contato para o animal conseguir absorver mais coisas. Tá? Bom, uma característica marcante desses caras, principalmente quando a gente está falando de Chondricte, são os dentes. Olha o professor Barão novinho aqui. Olha só, isso aí eu tinha 17 anos, no primeiro ano de faculdade. Tá? Esses dentinhos de tubarão aqui, ó, que a gente sempre vê esse formato, a gente chama de dente de tubarão, tá? Eles são extremamente afiados, pessoal, extremamente afiados. Assim, ao passo de você tá manuseando uma mandíbula dessa, se você vacilar, você se corta feio, tá? Por isso que mesmo assim, volte e me aparece algum vídeo, um tubarãozinho mordeu alguém, sangra muito, porque ela acaba cortando muito mesmo, tá? Bom, então, uma característica muito grande dos peixes, tanto Chondricte quanto Osteicte, é isso aqui, ó. É jogar a mandíbula para frente, tá? Se você pega um peixinho na mão, você puxa a mandíbula dele e vai para frente. Isso aqui serve para ele caçar, beleza? Uma coisa interessante, muitos dos peixes, ele não vai até aqui assim para pegar o alimento, tá? Ele chega perto e aí abre a boca. E aí o peixe, ou a presa, entra, tá? Porque é uma sucção, tá? Então ele abre a bocona e aí a comida entra para a boca dele, beleza? Vamos dar uma olhada no videozinho. Dá uma olhadinha então nesse vídeo, ó. Aqui, só para explicar para vocês, aqui nós temos uma feiticeira, perdão, e aqui um tubarão, tá? Então aqui um peixe agnato e aqui tem um resto de peixe, tá atraindo eles. Então, olha só que interessante, esse tubarão foi atraído aqui e vai tentar caçar essa feiticeira que também foi atraída, tá? A feiticeira secreta muito muco e esse muco serve para proteger ela. Vamos dar uma olhada. Olha lá, o tubarão vai morder e aí ele solta, porque a feiticeira soltou esse monte de muco. Tá vendo? Desistiu. Mas eu quero mostrar, olha lá. Se você reparar, a hora que ele vai morder, ele joga a mandíbula para frente, ó. Viu? Vai ter um outro vídeo um pouco melhor. Olha esse aqui, ó. Vamos pegar, ó. Viu? Repara que legal aqui, ó. A hora que ele vai morder, vou tentar pausar na hora. Ó. Aí, você vê que ele abre a boca e o peixe entra para dentro da boca dele, ó, por sucção. Olha que interessante. Viu? E só que aqui no caso, a feiticeira tem esse muco muito forte. Olha, dá para ver aqui o muco.
e aí ele desiste, beleza? Bom, então vamos lá, vamos voltar para a nossa aulite aqui, tá? Bom, então, do sistema digestório de peixes ósseos, tá? A gente tem uma coisa interessante que peixes que são herbívoros têm o intestino bem longão, peixes carnívoros bem mais curto. Condrictes são todos carnívoros, todos vão se alimentar de outro animal, tá? Seja tubarão, seja arraia. Ah, professor, mas falou que tubarão, baleia, grandão é inofensivo, porque ele se alimenta de micro-animais, que é chamado de zooplâncton, tá? Ele não vai pegar grandes animais, tá? Mas são todos carnívoros. Já os peixes ósseos, você tem uma gama aí de alimentação. Tem estritamente herbívoros, estritamente carnívoros e onívoro para tudo quanto é lado. Beleza? Bom, sistema respiratório, todos os peixes têm respiração branquial, tá? Então, as brânquias estão aqui. Como é que o peixe respira? Ele abre a boca, a água entra na boca. Ele fecha a boca, empurra a língua para cima e abre aqui o opérculo, que é o ossinho que recobre e a água sai, tá? Então, deixa eu voltar aqui no slide. Como é que funciona aqui, ó? Ele abre a boca, a água entra, fecha a boca, abre o opérculo, a água sai. Tubarão, ele nada com a boca meio aberta e a água vai passando pela brânquia e vai fazendo a hematose, as trocas gasosas, tá? Beleza? Bom, então peixes têm as brânquias, eu não vou ficar falando muito aqui da parte da fisiologia da brânquia. E existem alguns peixes pulmonares, bem pouquinhos, mas existem, tá? A gente não vai chegar a comentar deles não. Bom, sistema circulatório, o coração deles tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Então, como é que funciona? O coração manda sangue para a brânquia oxigena esse sangue e o sangue oxigenado vai para o corpo todo. O corpo todo vai consumindo, vai virando um sangue venoso e volta para o coração, tá? Não vou ficar entrando em muitos detalhes do sistema circulatório. Quem quiser tem uma aulinha também aí no canal. Sistema circulatório, a gente fala um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Bom, sistema sensorial, tá? Uma coisa interessante, os peixes têm visão, tá? É uma visão não muito acurada, mas é importante, tá? Peixe não tem pálpebra, então eles não fecham o olhinho. Tubarão consegue puxar o olho dele para trás para se proteger quando ele vai caçar, tá? O pessoal fala que é o olho negro do tubarão, mas é só porque ele puxa com essa musculatura aqui assim, ó, consegue fazer o olho ficar todo para dentro aqui, mas não tem pálpebras. Olfato, o peixe tem narinas que são exclusivamente para o olfato. Não entra água e a água para respiração, tá? Entra água, claro, mas não entra para respiração, tá? Então é diferente. Então tem uma série de receptores químicos e eles têm receptores químicos em outras partes do corpo. Então, por exemplo, você pega os siluriformes, são os bagres, eles têm as barbatelas aqui, né, os bigodinhos, que são, na verdade, receptores químicos. Eles percebem uma série de substâncias químicas, tá? Tudo indica que o salmão consegue voltar para onde ele nasceu, em parte pela repercepção química que eles têm, tá? Mas quando a gente fala de peixe, uma coisa muito importante é a tal da linha lateral. Eles têm um sentido, tá, a mais do que a gente. O que é isso, professor? Ele sente vibração da água. Então aqui normalmente na lateral do peixe, ele tem uma linha com as escamas que são perfuradas, tá? E forma um canal aqui, ó. Esse canal entra água. E esse canal tem células sensoriais ligadas a ele. A água está aqui dentro. Se eu faço uma perturbação aqui, ó, perturbo, a vibração vai refletir aqui para esse canal, que vibra a célula e o peixe percebe. Por isso que quem já teve peixe em aquário, você pegar o peixe é muito difícil. A hora que você põe a mão na água, a hora que você põe a redinha, você empurrou a água e o peixe percebe e sai fora, tá? Isso tem tanto para peixes ósseos, osteíctes, como também para condrictes, tá?
Chondrichthyes também tem uma outra coisa, que são chamadas de ampola de Lorenzini. É um outro sentido que a gente também não tem, tá? Normalmente na região da cabeça, ele tem células especializadas que percebem campo eletromagnético, tá? Como assim campo eletromagnético, professor? Todo animal gera pequena diferença eletromagnética pelos músculos e os neurônios. As nossas células têm essa diferença. E os tubarões percebem isso, tá? Por isso que tem o tal do tubarão martelo. Se você olhar a cabeça dele, lembra um radar, naquele pessoal tem de guerra, assim, porque aqui tem um montão de ampolas de Lorenzini, um montão, milhares. Então ele vai nadando e vai percebendo o campo eletromagnético para procurar a sua presa, beleza? Bom, a excreção, os tubarões, os chondrichthyes, tá? Liberam ureia, os chondrichthyes, e os osteíctides amônia. Também convido vocês a dar uma olhadinha na aula de excreção que tem no canal do Libre, se vocês quiserem aprender um pouquinho sobre excreção. Beleza? Bom, de reprodução, vou mostrar só uma coisa interessante, que tubarão, todos têm fecundação interna. E o macho tem uma espécie de um pênis, vamos dizer assim, chama clásperes. Então aqui nas nadadeiras você consegue identificar a fêmea e o macho. Então sempre que você assistir um filme, alguma coisa que tem um tubarão, você vai conseguir identificar se ele é macho ou fêmea. Se você for num aquário, algum lugar que tenha tubarão, depois tenta reparar isso aqui que você vai identificar quem é macho e quem é fêmea. Beleza? Uma outra característica bacana, bexiga natatória, tá? A bexiga natatória, o próprio nome está te dizendo, ela vai auxiliar na natação do peixe. Quando ele quer flutuar mais, ele enche a bexiga. Quando ele quer afundar mais, ele esvazia a bexiga, tá? E você tem dois tipos básicos de peixes aqui em relação à bexiga natatória. Você tem peixes em que a bexiga natatória está ligada no sistema digestório. Então, quando ele quer encher, ele consegue pegar ar com a boca, tá? Quando ele quer esvaziar, ele solta o ar. Agora, tem peixes que não tem essa ligação. A bexiga natatória não tem ligação com a boca. E aí, ele vai fazer isso via sistema circulatório. Ele consegue jogar CO2 para cá ou tirar CO2 daqui, né? Então, isso aqui é uma estrutura muito interessante, tá? Chamada de reta mirable. Se alguém for fazer biologia, vai estudar isso aí, mas a gente aqui no ensino médio, no curso de Química, não vamos estudar essa estrutura. Mas são diferenças entre a bexiga natatória de peixes ósseos. Por quê? Tubarão não tem bexiga natatória. Peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. A flutuabilidade dele se dá pelo fígado. O fígado dele acumula bastante gordura e essa gordura ajuda na flutuabilidade. Mas ele não consegue regular tão bem quanto esses peixes aqui. O que não muda muito a capacidade de natação, já que tubarões e arraias nadam muito bem, tá? São só estratégias evolutivas diferentes. E aí, só para a gente concluir aqui algumas diferenças entre eles, né? Peixe cartilaginoso, esqueleto cartilaginoso, peixe ósseo, ósseo, tá? Escama aqui é uma escama do peixe cartilaginoso que parece um dente e aqui é uma escama óssea, tá bom? Peixe cartilaginoso, todos eles têm a alimentação carnívora, peixe ósseo é extremamente variado, tá? E, como eu falei, peixe cartilaginoso, se eles têm pênis, né? não pênis propriamente dito, se chama clasper, então a fecundação deles é interna, beleza? Já peixe ósseo tem uma gama aqui, tem alguns que têm fecundação interna também, tá? Mas a maioria é externa. Beleza, pessoal? Então esse foi um panorama rapidinho dos peixes. Esse aqui é o aquário que eu tinha nos tempos áureos, que eu tinha tempo para cuidar mais dele. Beleza, pessoal? Um abração, até a próxima aula.